Bom dia a todos. Eu sou Fernando Sampaio, diretor da unidade de Data and Research da For Intelligence, que trata de questões de macroeconomia e banco de dados, por aí vai. Hoje temos um webinar sobre a economia argentina. Temos a honra de receber o Fábio Jambiagi, economista do BNDES, com décadas de trajetória. Quem só leu os inúmeros artigos e livros que ele escreveu pode não saber que ele é argentino. E aqui o nosso... Mas se me ouviu, já percebeu. eu fiz elipse dessa parte. E o Luiz Suzigan, que está com a gente há décadas também, excelente técnico que acompanha a economia internacional para a gente com profundidade, inclusive América Latina. O Fábio fará uma breve apresentação mais histórica para contextualizar o que levou à eleição do Javier Milei. O Luiz, em seguida, vai apresentar um panorama macroeconômico para ficarmos na mesma página em relação à situação econômica. Aí o Fábio novamente vai comentar. Ao final, a gente abre para perguntas que vocês podem ir mandando pelo chat, por favor. E temos aí o horário das 11 horas para encerrar, mas, claro, se tivermos ainda questões, a gente pode esticar um pouquinho. Quem puder ficar com a gente, é extremamente bem-vindo. Então, vamos lá. Passo a palavra ao Fábio, que todos tenham um ótimo evento. Obrigado, Fernando, pelas palavras iniciais. Só um esclarecimento, digamos, para quem não conhece, eu não sou argentino, na verdade, sou filho de argentinos. Formalmente, eu não tenho nada a ver com a Argentina, porque o direito argentino não permite você ser registrado no exterior, né, por ser filho de argentinos. Só que eu fui para lá quando tinha 10 meses de idade, voltei com 14 anos e, da mesma forma que muitas pessoas se sentem vinculadas ao município, não é, de nascença, eu mantive essa relação. Parece que o Fábio caiu. Seu microfone está desligado, Sampaio. Pelo jeito, sim, né? Eu estava à dúvida se era um problema aqui ou dele. Enquanto ele não volta, Luiz, bota os seus slides, eu vou alertá-lo de que ele caiu, às vezes a gente não percebe, né? Perfeito. Perfeito. Então, mandando um zap para ele. Vamos alterar aqui a ordem dos tratores, né? Vou apresentar aqui meu material. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Sim. Então, a ideia é falar rapidamente aqui, 20 minutinhos, sobre nossa percepção do cenário macroeconômico argentino, como que a gente enxerga, né, os acontecimentos aí recentes, né, da Argentina ser muito tumultuado, e tem um pouquinho aí de levantar mais, na verdade, questões do que, né, apontar propriamente aí um cenário claro para a Argentina nos próximos anos. A Argentina sempre tem um cenário muito incerto, né? Então, começando aqui só com um slide, né, para indicar aqui mais ou menos o que estava acontecendo na Argentina antes de o Milei assumir, né, ganhar as eleições e assumir o governo em 2024. Então, no pré-24, né, o cenário argentino, o ambiente argentino foi marcado por um grave desarranjo macroeconômico, né? Um longo período de deterioração de fundamentos macroeconômicos que tiveram basicamente três características, né? Um atraso cambial, com um aumento bastante forte da vulnerabilidade externa, né? Necessidade de financiamento externo sempre muito alta, acordos sempre precisando ser feito acordos com a FMI, socorro financeiro, e às vezes não dava certo, default, oratória, né? Déficits fiscais também crescentes, uma forte deterioração da dinâmica da dívida pública, né? Dívida pública superando 100% do PIB ali no começo dessa década, né? E o que é mais marcante, possivelmente, é a aceleração bastante progressiva da inflação ali, né? Chegando à inflação
ao final lá de 2024 em 3 dígitos, né? Claramente em 3 dígitos, foi uma inflação, né, a mais alta da América Latina, uma das mais altas do mundo, né? E nesse ambiente conturbado todo, né, um crescimento bastante lento e errático, né? Então, se a gente observar aqui o gráfico colocado nesse slide, né, o crescimento da Argentina até aqui bastante errático e um crescimento muito lento comparativamente à média da América Latina. Enquanto a média da América Latina cresceu 25%, o PIB de 2010 até 2024, a Argentina cresceu apenas 6%. Né? Mesmo levando-se em consideração que o crescimento da população da Argentina é um pouco menor do que outros países da América Latina, mesmo se levasse em consideração o PIB per capita, ainda é um diferencial bastante grande e bem marcante essa irregularidade do crescimento argentino. Então, era uma situação de desarranjo macroeconômico que exigiria, óbvio, do governo, qualquer que fosse o governo, né, que assumisse, seria ajustes macroeconômicos que precisariam ser promovidos. E esses ajustes foram promovidos em 2024 e 2025, mas como eu vou mostrar aqui, de forma incompleta ainda. Não são ajustes graduais, foram ajustes, até um choque, né, considerado ali um choque liberal, né, do governo Milei, mas eles ainda foram incompletos. Então, a grande vitrine do programa liberal do Milei foi o ajuste fiscal, né, e esse ajuste resultou aí numa melhora do balanço fiscal do governo, né, que passou a ser superavitário pela primeira vez em, sabe, sei lá quantos tempo, né? Então teve ali isso realmente um resultado orçamentário positivo, né? Foi, né, essa vitrine aí do governo e que acabou pavimentando o terreno para que a Argentina conseguisse, né, negociar socorro financeiro junto a organismos multilaterais, destaque para o FMI, obviamente, mas também recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, né? Tudo isso num contexto de forte corte de despesas, né? As receitas vêm caindo em função desse crescimento lento e errático como proporção do PIB, né? E o ajuste todo foi feito em cortes de despesas, tal, meio como manda o manual ali do FMI, né? Então, isso é uma vitrine do programa, né, do governo Milei nos primeiros 2 anos. Uma parte desse ajuste fiscal ocorreu em função de redução de subsídios econômicos e sociais. A redução dos subsídios sociais foi bem modesta. Aqui nesse gráfico a gente vê que o total de subsídios, chegou aqui em 2022 a 6,4% do PIB e agora ele foi reduzido a 3,7%. Ele já vinha sendo reduzido até um pouco antes, né, do Milei assumir, mas ganhou um pouco mais de vigor essa redução, né, a partir do governo Milei. Ainda é um nível alto de subsídios repassados pelo orçamento federal, né, e muitos desses subsídios são subsídios sociais, que são muito difíceis de serem retirados num contexto de aumento da pobreza, né? Inclusive há restrições até judiciais ali para a retirada desses subsídios. Os subsídios econômicos tiveram uma redução mais expressiva, né? Já vinham tendo uma redução, né? E tiveram uma redução mais expressiva, mas ainda, né, compõe aqui em torno de 1,5% do PIB como subsídios, principalmente para energia e transporte. Tem outros aqui, gás e tal, mas basicamente energia e transporte. Né? E isso aqui ainda é um ajuste incompleto, né, que se revela também aqui no comportamento, né, visto nesse outro gráfico, dos preços regulados. Então, houve uma correção, esses preços regulados, né, ficaram muito atrasados até janeiro de 2024 em relação à inflação média, né? Então, a defasagem que chegou a quase 50%. Houve um ajuste imediato nos primeiros meses do governo Milei, mas foi um ajuste incompleto, né? E esses preços ainda estão defasados, né? E ainda demandam subsídios repassados pelo orçamento federal para serem né, mantidos nesses preços. Então,
Isso aqui possivelmente vai precisar ser ajustado mais à frente. E isso aqui, né, quando a gente for falar lá na frente de cenário para a inflação, é um fator que pode atrapalhar um pouco a desinflação, se houver ali, né, se esse serviço aqui de redução de subsídios e correção dos preços regulados, né, vier a ser implementado ao longo dos próximos 2 anos. O ajuste fiscal recaiu não só em subsídios, mas principalmente, né, sobre o contingente, né, de funcionários públicos. Né, houve uma redução aqui, né, da população na administração pública. Não foi uma redução drástica, mas é uma redução importante aqui. Né, ela volta aqui ao nível que estava antes da pandemia. Então, pensando em crescimento populacional, é proporcionalmente menor o número de funcionários públicos. Desde 2024, que caiu quase 15% a população ocupada, né, na administração pública, mas o ajuste recaiu principalmente sobre uma defasagem salarial de servidores públicos, principalmente, mas também, né, de contribuições previdenciárias, de pensionistas. E aí a gente vê esse gráfico aqui que mostra isso claramente, né, a evolução real dos salários aqui nas categorias, né, o servidor público federal no acumulado aqui de 2024, 2025, com uma queda de 23%, então realmente é um arroxo salarial muito importante do funcionalismo, ao passo que o serviço público das províncias, né, continuou a aumentar em termos reais, até de forma mais importante do que o setor privado. Né? Então, digamos assim, esse ajuste fiscal que foi promovido nesses primeiros 2 anos é um ajuste fiscal que dá para a gente chamar um ajuste fiscal fácil de se fazer. Você faz uma defasagem, né, de salários, reduz o contingente, enxuga o funcionalismo, né, você consegue ajustar a conta lá. Daqui para frente, esse tipo de ajuste fiscal não é mais tão fácil. A inflação já desacelerou, está desacelerando, não tem como você continuar defasando né, os salários eternamente. Né? Então, daqui para frente é preciso priorizar ali um ajuste fiscal que seja mais qualitativo do que efetivamente quantitativo. Então, isso é importante quando a gente vai imaginar que o governo, né, Milei agora, né, revigorado pelas eleições, né, o governo está querendo fazer uma reforma tributária que tem como, né, um tema central a redução de impostos. Né, e os ingressos tributários, né, já estão caindo como proporção do PIB. Se eles caírem mais, é difícil de imaginar um ajuste do lado das despesas que tenda a compensar isso. Né? O Milei tem falado que ao reduzir os impostos vai aumentar a base de incidência, porque as pessoas vão querer sair da formalidade, vão querer pagar impostos, tal. É uma aposta meio arriscada, né? Até um tanto quanto naiva. Então, é algo a se pensar. O ajuste fiscal foi a vitrine do governo para os últimos 2 anos, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né, do ponto de vista de rearranjo das contas fiscais, né, do governo argentino. A liberação de amarras cambiais também, né, e aí eu acho que isso com maior evidência ainda, também está incompleta. Né? O acordo com o FMI, os dólares lá de exportações agrícolas, que foram muito bons no primeiro semestre desse ano, eles mantiveram o câmbio até relativamente comportado aqui depois que a banda cambial foi instituída. Né? Mas está claro que a Argentina, né, sofre com escassez de dólar, né? E quando houve uma turbulência política ali em setembro, né, esse regime de bandas cambiais foi colocado em xeque. Em setembro, né, bateu no teto, o Banco Central da Argentina teve que vender dólares em volume muito expressivo para segurar o câmbio. Né? A Argentina descumpriu metas acordadas com a FMI, né, de reservas líquidas, vou mostrar daqui a pouco. E esse alívio que teve aqui essa semana por conta do resultado das eleições, ele foi um alívio muito fugaz. Né? O câmbio continua no teto da banda, né? Isso mostra claramente que ainda é preciso completar o serviço, né, na política cambial. Né? O câmbio da Argentina continua defasado. Né? A gente vê aqui nesse gráfico que a meta de reservas líquidas acordadas com o FMI no programa, né, do começo do ano não estão sendo cumpridas, a meta já foi ajustada, né, e o governo agora, nesses últimos meses, teve que gastar um volume muito expressivo de recursos, né, e as reservas líquidas continuam negativas.
né? Então, não tem. E o câmbio continua defasado, né? Então, a gente vê aqui um câmbio que, embora tenha sofrido uma depreciação agora, em termos históricos, ele ainda está um tanto quanto defasado, né? E isso acentua a vulnerabilidade externa. Então, algo que o governo vai ter que fazer é ajustar a política cambial de forma a reduzir, atenuar essas vulnerabilidades externas que conferem grande volatilidade aos ativos argentinos, né, e prejudicam, obviamente, o ambiente macroeconômico. Então, isso é um outro fator que o governo precisa ajustar. Por fim, tem a questão da política monetária, né? O arcabouço de política monetária da Argentina tem sofrido alterações significativas ao longo das décadas, né? E a Argentina não tem ali, né, um banco central forte que cuide da política monetária, da política de juros e traga estabilidade ali nos mercados financeiros. A Argentina já flertou com o regime cambial de forma mais, com regime de metas de inflação, de forma bem atabalhoada, tal, e agora tinha uma taxa de política monetária até julho, né, que servia ali de referência, né, para as taxas privadas. A partir de julho, o governo eliminou esse instrumento principal de política monetária, adotou um regime de controle de agregado monetário, mas sem fixar uma taxa de referência, né, evidente, nenhum mecanismo muito claro de administração de liquidez. E essa ausência de bússola ali por parte do Banco Central argentino provocou uma volatilidade e uma pressão muito forte nas taxas de juros de mercado, né, o que acabou repercutindo também no câmbio, porque as empresas e, né, os bancos ficaram com medo né, de comprar, de, né, reter títulos em pesos e preferem botar a moeda, né, moeda forte, comprar dólar. Então, provocou um desarranjo, né, nos mercados financeiros, que não foi causa só da questão eleitoral de Buenos Aires, isso político. A gente vê que as taxas de juros começaram a subir aqui a partir de final de julho, né, e chegaram a níveis muito altos. E isso acabou também acentuando ali uma tendência que já vinha se manifestando, né, de perda de ímpeto da recuperação da atividade. Então, se a gente pega o indicador mensal de atividade econômica, que emula o PIB mensal, né, na Argentina, a gente vê que a partir de janeiro ele começou a andar de lado, até um pouquinho para baixo, depois de uma recuperação até bastante vigorosa aqui, né, ao longo desde abril de 2024 até o final de 2024. Né? Então, é um comportamento aqui que indica uma estagnação da atividade econômica e que começa a se refletir aqui nas projeções de crescimento. Né? Então, o crescimento do PIB, que teve ganho, né, altíssimo aqui, chegou as previsões para esse ano de 5%, já estão caindo, né, já estão se aproximando de 4%, muita gente achando que pode ser menos que 4%, e principalmente as projeções para o ano que vem também já estão cedendo por conta dessas incertezas. Né? Em relação à inflação, tem uma situação bastante parecida. Né? A inflação despencou em 2024, né, ao longo de 2024, mas ela tem mostrado resiliência em 2025, né, em parte por causa, né, dessa volatilidade e pressão cambial que dificulta esse processo de desinflação. Né? E esse processo de desinflação aparentemente foi interrompido nesse ano. Se a gente olhar a variação mensal, né, do índice geral como do núcleo, parece que ele bateu aqui num piso de 2% e está ficando por aí. Uma inflação de 2% ao mês é uma inflação em torno de 25% ao ano. Né? É uma inflação claramente acima do desejado, embora, obviamente, né, muito melhor do que foi nos anos anteriores, mas ainda assim é uma inflação elevada, e a gente chama a atenção também de que as expectativas de inflação para 12 meses à frente também pararam de cair. Então, elas vinham cedendo, 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 e agora, desde janeiro, estão ali um pouco acima de 20%. Né? Então, me parece que os mercados financeiros, as empresas estão olhando essa inflação de 20% como sendo a inflação engessada ali, né? E isso acaba dificultando, né, essas expectativas ali altas, acaba dificultando mesmo, né, a próprio processo de desinflação. Então, é um cenário em que, olha, o ganho que se obteve com a inflação em 2024
não vai ser tão fácil daqui por diante, principalmente num contexto em que o câmbio, né, está defasado e precisa ser corrigido, né, e que os preços de serviços públicos, os preços regulados, também estão defasados e precisam ser corrigidos, né? Então, a gente avaliar que muita gente fala, a gente não vai ter inflação perto de 10 o ano que vem, pode ter inflação abaixo de 10 em 2027, depende um pouco de como o governo quer levar, complementar esses processos, né, esses ajustes que ele fez, que ele começou a fazer nos seus primeiros 2 anos de governo. E aí a principal pergunta que fica, né, eu acho assim, o câmbio vai continuar a ser usado como âncora para a inflação? Porque ele está sendo usado como âncora para a inflação, né? E essa necessidade de complementar esses ajustes no câmbio e nos preços regulados, eles tenderiam a limitar a desinflação nos próximos anos, né? E a inflação é um termômetro muito importante para as eleições, sempre é para as eleições, né? E para as eleições de 2027 não vai ser muito diferente. Então a gente vê aqui o Macri, que perdeu, né, a reeleição, o Fernandes, que não conseguiu fazer seu sucessor, eles conviveram com a aceleração da inflação nos últimos 2 anos dos seus governos, né, num contexto de alta do câmbio, né? Aí a pergunta que fica é: o Milei vai liberar o câmbio, vai ter um outro ajuste de câmbio, talvez semelhante aqui ao que foi com o Macri, correndo o risco de ver uma aceleração da inflação, né? Ou ele vai continuar, né, a controlar o câmbio, promover uma desvalorização controlada do câmbio, como ele está fazendo agora, ou seja, evitar que o câmbio, né, se defase ainda mais, mas manter o câmbio num controle para que a inflação continue a desacelerar e deixar, possivelmente, um ajuste mais claro no câmbio para depois das eleições de 2027. Isso é uma dúvida bem grande, né, que a gente tem. O nosso cenário, que, né, em 2024, 2025, previa o controle cambial e não uma liberação, né, uma flutuação livre do câmbio, nosso cenário continua prevendo isso, né? Embora a gente saiba que as eleições revigoraram o Milei, né, o governo Milei, e ele pode, de repente, buscar um avanço mais rápido, né, nesses ajustes e também na aprovação de outras reformas, né? E a questão que fica é que o Milei precisa mudar um pouco, né, a sua forma de governar, construindo pontes ao invés de destruir pontes, que ele mais destruiu do que construiu pontes nos seus primeiros 2 anos de mandato, para conseguir né, aprovar algumas reformas que podem permitir que ele promova esses ajustes macroeconômicos complementares sem um impacto muito significativo sobre o ambiente macroeconômico, né? E esses ajustes ele está falando, né? Reforma tributária, a reforma trabalhista. Então, são ajustes, são mudanças que exigem, né, a construção de uma coalizão sólida, né? Embora o Milei tenha conseguido ganhar bastante, né, cadeira, tanto na Câmara como no Senado, que lhe confere ali 1/3, pelo menos, né, de cadeiras que evitam que, né, medidas que sejam vetos que ele venham a fazer em relação a projetos aprovados, né, no Congresso, principalmente relativos a gastos fiscais, tal, que ele, até o ano passado, até esse ano, ele vetava esses gastos e a Câmara derrubava o veto, né? Agora ele não, ele consegue manter esses vetos, ele tem um poder de veto. Então, isso já é algo que lhe confere mais poder. E se ele construir coalizões, né, aqui junto com o PRO, né, e com outros partidos, CR, a Liga dos Governadores, possivelmente ele consegue aprovar essas reformas. Mas são reformas que demandam a construção de pontes, porque são impopulares, porque são reformas mais profundas, principalmente a trabalhista, né? A gente percebe aqui que os peronistas continuam mantendo uma proporção, eles continuam a ser o maior partido na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Então, ainda tem uma certa força. Então, essa construção de ponte é muito importante. Então, o Milei, para conseguir avançar reformas, complementar ajustes macroeconômicos, sem impacto significativo, né, sobre o ambiente econômico como um todo, né, ele precisa avançar nessa construção de ponte.
a princípio, né, a priori, a gente vê que o Milei, depois das eleições, ele já está com um discurso, né, menos beligerante, né, um discurso de quem está entendendo que é preciso, né, ter essa colisão, que é preciso, né, ter um establishment político para conseguir, né, avançar nos próximos 2 anos. Resumindo aqui para eu encerrar, já até falei demais, né, as nossas projeções aqui, o resumo das projeções, prevê um crescimento um pouco mais lento para a economia da Argentina, mas um pouco mais regular, né, com alguma melhora do investimento, porém, o mercado de trabalho é um mercado de trabalho menos dinâmico, né? Tem aqui, obviamente, esses ajustes em 2024 e 2025 que estão associados à administração pública, mas a população ocupada privada também está começando a dar sinais, né, de alguma perda de dinamismo, né? Então, sofre um pouco, aumento de taxa de desemprego, né? Então, isso é algo que atrapalha um pouco um crescimento um pouco mais forte, né? E, obviamente, que o investimento, né, como um todo, nessa melhora do investimento, depende de maior previsibilidade macroeconômica, né, de que tenha um ambiente político menos beligerante e mais de coalizão, né? E aí a questão que é mais importante é realmente a questão do câmbio da inflação. Então, no nosso cenário, a gente continua avaliando que o câmbio vai seguir como uma âncora para a inflação. Aí trazer a inflação em 2027 para um patamar claramente mais baixo, né? Se a gente tiver um ajuste mais forte do câmbio aqui, né, digamos que vamos liberar o câmbio em 2026, 2027, a gente tem um câmbio que se desvaloriza, tem uma variação anual aqui superior à de 2025, por exemplo, né, aí o risco da inflação ficar engessada em 25, 30 ou até subir um pouquinho mais, aumenta, né, porque a gente sabe que tem, embora o pass-through, né, o repasse tenha diminuído, tal, ainda é um fator importante, né, principalmente num contexto em que o setor externo, as importações continuam aí a superar as exportações, né, a contribuição do setor externo ainda bastante positiva. Então, para encerrar aqui, eu deixo até essa questão, né, como que o governo vai tratar a política cambial, principalmente, e qual que é o cenário político que o governo está vislumbrando para esses próximos 2 anos, né? Fazer o ajuste mais rápido, as reformas, ajustar, complementar esses ajustes, ou vamos segurar esses ajustes, principalmente o câmbio, para a gente conseguir trazer a inflação para um patamar mais palatável para o eleitorado em 2027. Isso era a minha contribuição aqui, né? E vamos seguindo. Obrigado, Luiz. Lamentabilíssimamente, o Fábio está com problemas no Teams e esses encontros remotos têm muitas vantagens, mas tem a Alô, alô, desvantagem. alô, Chegou. Aí o alô, Fábio chegou, gente. Maravilha. alô, tudo bem com vocês? Tudo, Fábio. Desculpe, mas os 45 segundo tempo, assim, entrei pelo celular, aí vocês estão ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo. Tá. Eu vou, aqui como estou no improviso, eu vou tirar a câmera, tá? Eu vou me concentrar na fala, tá bom? Vamos lá? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá, bom. Desculpa não ter ouvido, Luiz, mas pelo menos consegui entrar agora. Bom, eu queria retornar um pouco, tá? Para explicar como é que o Milei chega, porque isso é muito importante para entender a situação atual, tá? Ao contrário da situação brasileira, em que PCdoB e PT ficaram polarizando durante 20 anos com as suas respectivas críticas ao adversário, etc., mas cada um conseguindo mostrar os seus respectivos avanços, o PCdoB com a bandeira de estabilização, o PT com a bandeira das políticas sociais. O quadro em 2023 na Argentina era de um fracasso generalizado, porque todo mundo tinha fracassado na Argentina. Tinha fracassado os civis, tinha fracassado os militares, tinha fracassado o peronismo, tinha fracassado os radicais, tinham fracassado os radicais de Alfonsín, tinham fracassado os radicais do De la Rúa, tinha fracassado o macrismo, etc. Não é? E há um elemento muito importante para levar em consideração, que é
tanto no final do segundo governo Cristina II, como no final do governo Macri, como no final do governo Alberto Fernandes, o país estava com uma renda per capita que era inferior à renda per capita do país no final do governo anterior. Tá? Ou seja, além de todo um histórico de 70 anos de decadência, em particular, os últimos 3 governos, antes do governo Milei, tinham sido particularmente ruins, com uma sensação de piora, de aumento da inflação, de perda da renda per capita, de aumento do percentual de pobreza, etc. Quando a minha intervenção inicial foi cortada por essa descontinuidade tecnológica, eu estava dizendo que, na verdade, eu nasci no Brasil e me criei na Argentina. Quando eu morava na Argentina, nos anos 70, a Argentina era um país de 5% de pobres. Era praticamente um país europeu em termos sociais. E agora, recentemente, chegou a ser um país com 50% de pobres. Então, isso dá uma ideia da sensação de decadência histórica ao longo dos últimos 70, 80 anos, mas que se acentuou nos últimos tempos, antes da posse do governo Milei. Então, o Milei havia nessas circunstâncias uma situação que remetia um pouco a do Brasil aqui em 2018, só que em uma escala muito mais acentuada, que era uma procura quase que desesperada por outsiders, não é? E aí o Milei se apresentava nesse sentido como a pessoa ideal, porque ele não esteve envolvido com nenhum desses fracassos que estavam muito presentes na percepção do eleitor, do cidadão comum. O fracasso do kirchnerismo da Cristina, o fracasso do governo Macri e o fracasso dos radicais já era anterior, mas tinha deixado muitas sequelas, né, por todo o trauma do fim do governo de la Rúa, etc. Bom, nesse contexto, então, assume o Milei, com um elemento adicional que é importante, porque volta a ter uma importância muito grande na decisão de domingo passado, que é na situação do governo Alberto Fernandes, em que o poder político estava com a vice-presidente Cristina Kirchner, o Alberto Fernandes, para além da confusão da inflação, da deterioração econômica, etc., ele ficou com a imagem diante da opinião pública, com perdão da vulgaridade, de um completo banana, ou seja, um sujeito que não tinha a menor força política, etc, etc. Então, havia uma grande demanda pelo exercício da autoridade. E um último elemento, antes de entrar na discussão mais concreta da economia, que é importante levar em consideração sobre alguns detalhes institucionais acerca do que ocorreu, é que a Argentina tem um instrumento, desculpe, Luiz, não consegui te escutar, não sei se você se referiu ao DNU, ao Decreto de Necessidade de Urgência ou não? Tá. Não A Argentina tem uma figura que se assemelha um pouco à da nossa medida provisória, a MP, que é o DNU, Decreto de Necessidade de Urgência. Ele se assemelha no seguinte sentido: é um ato do Poder Executivo que tem força de lei imediatamente, como a nossa MP. Mas tem uma diferença fundamental, que é o fato de que, enquanto a MP aqui, se não for votada num determinado número de sessões, nos 2 ou 3 meses depois, perde validade, o DNU na Argentina não. Ele se mantém válido indefinidamente enquanto não for revogado por 2/3 de cada uma das câmaras. Ou seja, ele, na prática, permitiu ao Milei ter um instrumento para governar com apenas 1/3. E a isso se adiciona uma outra diferença institucional muito importante em relação ao Brasil, para quem está familiarizado com a nossa situação institucional, que é o fato de que, enquanto que o veto presidencial no Brasil, ele vale, para ser derrubado pelo Congresso, precisa de 50% mais na Câmara e no Senado. Na Argentina, ele precisa de 2/3 em ambas câmaras. Tá? Então, se a oposição aprova uma lei à qual o governo se opõe e o presidente veta, aqui no Brasil, se essa mesma votação se repetir no veto, o Congresso triunfa. No caso argentino, não. Você aprova uma lei com 50% mais o presidente veta, e para o veto ser derrubado, o Congresso é que precisa ter 2/3 em cada uma das casas, o que é
muito difícil. Agora, o que estava marcando uma diferença muito importante em relação ao governo, ao início do governo do Milei, nos últimos meses, é a proximidade das eleições, porque uma coisa é aprovar medidas impopulares no começo de um governo, quando ainda faltam 2 anos para a eleição seguinte, e outra coisa é fazê-lo quando faltam apenas poucas semanas. Então, eu acho que talvez o governo não tenha dado a devida ênfase ao fato de que ele ser apoiado pela oposição dita dialoguista naqueles primeiros 2 ou 3 meses de mandato, no começo de 2024, não significaria que essa mesma colaboração existiria quando faltariam apenas 1 ou 2 meses para o encontro com o eleitor. Então, é isso que explica por que uma parte da oposição ajudou o governo a aprovar a chamada Lei Bases, não é? Com 50% mais um, que foi basicamente a única lei importante que o governo aprovou na primeira metade do mandato, e parte dessa mesma oposição depois tinha se virado contra o governo, e na votação daqueles 4 ou 5 vetos, a coisa de 1 ou 2 meses atrás, tenha dado o voto para ir contra o veto do presidente da República, ou seja, reafirmando a aprovação de leis que tinham um impacto fiscal importante, não é? Bom, dito isso, que era aquilo que eu pretendia falar nos 10 minutos iniciais antes da tua apresentação, Luiz, não é? E aí acabei sendo interrompido por esse problema tecnológico. Vamos então a minha visão sobre o que aconteceu mais recentemente, para depois abrir para perguntas. A política cambial do governo esteve dividida em 4 fases. A primeira foi instantânea, uma super desvalorização no dia 10 de dezembro de 2011, quando o câmbio oficial passou de 350 para 800 pesos, havia um regime maluco. Todo mundo está acostumado aqui no Brasil a operar com um certo spread entre o dólar oficial e o paralelo. Se você vai numa casa de câmbio, o dólar vai estar numa cotação um pouquinho acima do oficial. Muito bem, na Argentina esse spread chegou a 200%, por incrível que pareça. Né? Você tinha uma cotação oficial de 100, ia numa casa de câmbio na esquina e custava 300. Então, o espaço que isso permite para todo tipo de arbitragem absurda é enorme, e o governo, corretamente, num primeiro momento, optou por uma grande liberalização nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, compreensivelmente, olhando para a história argentina, sabendo, enfim, todas as histórias próximas da hiperinflação, muito associadas a corridas cambiais, ele diz o seguinte: olha, eu dou uma super desvalorização, mas a partir de agora está controlado. Então, fase 2, desvalorizações anunciadas de 2% ao mês, chova ou faça sol. Aquilo que os argentinos chamam de tablita, não é? Que se assemelha muito, a quem for mais velho, aquilo que o Delfim Neto praticou aqui em 1979, com a desvalorização projetada de 40% e 45%, quando a inflação era muito maior. Então, qualquer que fosse a inflação, o câmbio se desvalorizava 2%. Lembremos, a última inflação do governo Alberto Fernandes mensal foi 12%, devido à própria desvalorização. A primeira inflação inicial do Milei, em dezembro de 2023, foi 25%, isso corroeu uma parte da própria desvalorização real. A segunda taxa, se não me engano, foi 20%, e depois foi caindo rapidamente, mas enquanto a inflação caía rapidamente, o câmbio real também caía rapidamente, porque o câmbio se desvalorizava 2% e a inflação era 25%, 20%, 18%, 17%, etc., etc., e aí a apreciação foi muito rápida, não é? E em fevereiro de 2024, o governo, de certa forma, dobrou a aposta e disse: sabe aquela desvalorização mensal de 2%? Eu vou reduzir a taxa para 1% ao mês, no sentido de convergir com algo que meio miticamente o governo chamava de inflação zero, embora evidentemente zero estritamente fosse difícil de alcançar, mas como elemento de supostamente coordenação de expectativa. Qual foi o problema na circunstância? Vamos aqui dividir
lembremos, do ano de 2023, além da política econômica do governo Alberto Fernandes ser muito ruim, etc., eles objetivamente deram um baita azar, tá? Porque no ano que seria para tocar o pau na máquina, como costuma acontecer em anos eleitorais, simplesmente no último ano de governo, o governo de Alberto Fernandes pegou a pior seca do século. A agricultura é muito importante na economia argentina, houve uma redução muito grande, uma recessão causada por isso, e uma redução absolutamente brutal das exportações. Não foi queda de 2%, 3%, foi uma queda maiúscula, não é? Então, ano muito ruim para o comércio exterior, ano muito ruim para a produção. Então, quando a economia, a partir do agro, se normaliza, independentemente de que ocorresse ou não mudança de governo e qual fosse a sua política, o mundo voltaria ao normal em 2024 e haveria uma grande recuperação, não fosse ajuste da produção e certamente das exportações. Então, vamos dividir o ano de 2024 em duas etapas, tá? O ano de 2024 marcou uma mudança enorme do setor externo em relação a 2023, não é? Porque já não tinha o efeito da seca, mas no primeiro semestre, imagina o seguinte, economia voltando ao normal, exportações bombando. O que aconteceu com câmbio real? Câmbio real lá em cima, então as exportações muito bem, tá? O que aconteceu com o nível de atividade? O nível de atividade lá embaixo por conta do efeito do próprio ajuste. O que aconteceu com a demanda de importações? Foi lá para o quinto subsolo. Então, situação da balança comercial fantástica, situação de turismo. A Argentina estava barata e o dólar estava muito caro para os argentinos viajarem para o exterior. À medida em que a gente vai avançando no tempo, tudo isso muda, né? Porque as exportações já tinham subido por conta da normalização, não continuaram subindo, e com a apreciação do câmbio real e o rebote do nível de atividade, as importações mudaram drasticamente. As importações ao longo de 2024 foram subindo persistentemente. No segundo semestre, então, o que se tem? Exportações já normalizadas, taxa de câmbio real lá embaixo, então, muita demanda por importações e muita demanda por importações associada ao nível de atividade. Buenos Aires fica caríssima para os brasileiros, como deve ter percebido quem eventualmente tiver ido lá na altura de outubro, novembro de 2024 para a Argentina, e o dólar volta a ficar barato, tá? Então, há uma frase muito repetida na Argentina que é a seguinte, 2 pontos, abre aspas, governar a Argentina é controlar o câmbio. Ou seja, se você controla o câmbio, os alimentos ficam mais baratos para a população em geral, mas sabe-se, óbvio, não é? Que os alimentos pesam mais na cesta de consumo dos mais pobres, então isso é mais apreciado pelo segmento de menor renda, e a classe média e alta fica satisfeita porque tem dólar baratinho para ir para Miami, para vir para o Rio, para ir para Florianópolis, Punta del Este, Paris, etc. Tá? Só que tem que ter fôlego para isso, não é? Em algum momento a festa acaba. E aí é interessante o Emanuel Álvarez Aques, que é um conhecido consultor, tem uma consultoria como a de vocês, não é? Na Argentina, ele é um cara desses que consegue fazer uma transposição interessante entre a macro e a microeconomia. Ele mostra como, em alguns episódios, que qualquer cidadão comum da rua na Argentina conhece, houve dólar barato que permitiu uma festa. Então, dólar barato na Copa do Mundo de 2022, que foi vencida pela Argentina, agora novamente dólar barato para os torcedores do River e do Boca irem para a Copa do Mundo dos clubes nos Estados Unidos, etc. Mas e aí outras histórias parecidas no passado. Mas o final da história sempre derivava numa desvalorização do câmbio, não é? O Roberto Kachanovsky, que é outro economista conhecido da Argentina, tem uma frase que eu acho ótima, dizia discutir política cambial na Argentina é como você assistir o filme Casablanca. Você pode ver 10 vezes, mas o final é sempre o mesmo. Acaba dando numa desvalorização, não é? Então, o que aconteceu? Com as eleições chegando,
historicamente, na Argentina tem eleições cada 2 anos. Então, historicamente, na Argentina, tanto particulares como empresas, quando se aproximam as eleições, elas se dolarizam as suas carteiras por uma questão preventiva, não é? De prevenção contra riscos. Aí depois, se está tudo bem, você volta e vende os dólares. Então, já haveria normalmente uma maior demanda e todo mundo começou a perceber que o gás estava acabando. A taxa de câmbio estava muito apreciada, muitos turistas argentinos indo para o exterior, Buenos Aires quase deserta em termos de turistas, etc. A situação do balanço de pagamento mensal começou a se deteriorar rapidamente e na altura de março ficou claro que esse esquema não dava mais para ser sustentado. Pequeno parêntese, aqui sobre as relações da Argentina com o FMI. Eu estou convencido, em meio mundo, de que aquele mega empréstimo do FMI à Argentina, no governo Macri, de 45 bilhões de dólares, foi um dos maiores erros de política dos Estados Unidos, obviamente associado à relação pessoal estreita que existia entre os presidentes Macri e Trump no Trump 1. Isso meio que foi enfiado goela abaixo da equipe técnica do FMI, que não veria com muita simpatia isso. Mas, enfim, a gente sabe como funcionam as relações internacionais nesse aspecto. O fundo emprestou 45 bi para a Argentina, e a Argentina, de lá para cá, não pagou. Ela foi pagando juros, mas quando chegava o momento das amortizações, simplesmente não tinha dólares. Isso se repetiu durante todo o governo do Alberto Fernandes e também em 2024, no começo do governo Milei, em que as relações eram cordialíssimas, tá? Foi feito um mini acordo que, na prática, repetia o script dos acordos do governo Alberto Fernandes, em que, quando chegava o momento da amortização, o país recebia um empréstimo para simplesmente pagar a amortização, então a Argentina pagava os juros, mas a dívida continuava sendo a mesma. Então, o FMI ficava numa situação ambígua e delicada, porque, a princípio, ele deveria cobrar o dinheiro de volta para a Argentina, tá? Só que, ao mesmo tempo, o FMI não teve nenhum, digamos assim, utilizando a linguagem popular, um aluno tão aplicado quanto a Argentina do governo Milei em termos fiscais. Então, ficava difícil endurecer com o que está apresentando resultados fiscais espetaculares. E a negociação, quando chegou abril, foi então a seguinte: olha, eu não só não vou te pedir dinheiro de volta, como vou te dar mais 12, 13 bi, tá? Mas, em compensação, você tem que sair desse esquema cambial que o FMI de hoje não gosta de esquemas controlados, como ele chegou a gostar na segunda metade dos anos 90, que deram quase todos com os burros na água, tá? Então, nessa negociação, a Argentina recebeu 14 bilhões de dólares em abril e, em troca, mudou o esquema cambial com a banda, na época, entre R$1.000 e R$1.400, sendo que o teto da banda começou a se desvalorizar em 1% ao mês a partir disso, com uma inflação que, na verdade, aqui é interessante, que permite uma boa discussão, provavelmente a gente vai abordar isso depois na hora das perguntas, que foi o fato de que o pass-through nesse processo foi relativamente moderado. Houve uma desvalorização da ordem de 10%, e nada dramático em termos da inflação mensal. A inflação deu uma subidinha, teve um mês de 3%, mas não foi aquele negócio, você desvalorizaste 10%, passa 10% para a inflação do mês seguinte, tá? Então, isso é como se tivesse havido um microepisódio como na nossa situação aqui de 1999, só que a gente aqui foi para a flutuação plura e eles fizeram uma flutuação dentro de uma banda controlada. Só que aí o tempo foi passando e voltou a se repetir o script, porque a taxa de câmbio, inicialmente, nos primeiros dias da nova situação, se apreciou, arregou, começou em 1.200, começou exatamente no meio da banda, 1.200 e alguma coisa, depois chegou a cair para 1.150 durante alguns dias, só que a partir de determinado momento
por um conjunto de erros operacionais que aqui não há espaço para discutir, e a proximidade das eleições de outubro, houve um aumento da desconfiança e a taxa de câmbio foi se aproximando perigosamente do teto. Tá? Então, houve uma sexta-feira, 3 ou 4 semanas atrás, em que a situação que se vivia era de colapso iminente, de que o governo teria que promover uma desvalorização ou ficar sem reserva, não é? Já na semana seguinte, porque o esquema era insustentável. E havia uma situação associada a isso de deterioração política enorme. Estou falando uma sexta-feira. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, o Scott Bessent, 2 minutos antes das 9, ele solta aquele famoso tweet, onde ele usa uma linguagem muito parecida com a do Mario Draghi, quando ele salvou o euro, né, junto com aquele conjunto de iniciativas da liderança política europeia, e ele usou essa expressão whatever is necessary, algo assim, para sinalizar que o comando da União Europeia faria, e do Banco Central Europeu, faria o que fosse necessário para sustentar o euro. Então, com esse respaldo, num primeiro momento, o governo respirou aliviado. Estamos falando de uma situação em que ainda faltavam 10 dias úteis, não é? 2 semanas até as eleições. O governo conseguiu chegar até as eleições sem novos sobressaltos, e aí nesse processo também se anunciou uma segunda linha de eventualmente que poderia chegar a mais 20 bilhões do Tesouro dos Estados Unidos. Tá? Antes de entrar nas 5 minutos de consideração sobre a situação atual e abrir para as perguntas, tá? Eu queria ressaltar o seguinte, numa visão retrospectiva um pouco mais longa, tá? O gasto federal, estou me remetendo a contas aqui especificamente do governo federal, sem contar províncias e municípios e estatais, tá? Em 2015, no final do governo Cristina, foi 24,0% do PIB, tá? E em 2016, no primeiro ano do governo Macri, que não fez um ajuste fiscal inicial, se manteve na casa decimal exatamente nos mesmos 24,5% do PIB, tá? Só que, embora o governo Macri tenha passado para a opinião pública a ideia de que não fez ajuste nenhum, essa ideia é equivocada, tá? Porque se aplica ao começo do governo Macri, mas não ao governo Macri como um todo. Na verdade, no final do governo Macri, em 2019, devido ao ajuste com o FMI, o gasto tinha caído para 18,7% do PIB. Então, na verdade, no governo Macri, houve sim um ajuste de 5,3% do PIB. No governo Fernandes, tirando o ponto fora da curva, lá como cá, de 2020, pelas características dos constituintes do peronismo, se assemelha um pouco às características do nosso governo aqui do PT, mais propenso a gastar do que governos conservadores, tá? O gasto aumentou, mas aumentou um pouco, aumentou para 19,5% do PIB. E em 2024, houve esse ajuste impressionante do governo Milei para 15% do PIB, tá? Então, eu quero chamar a atenção é que em 10 anos, o gasto público argentino caiu de 24% para 15% do PIB. Na verdade, se a gente combinar os dois ajustes, do Macri e do Milei, foi uma coisa realmente impressionante. O que aconteceu com a Receita? Isso é parte da questão e terá que entrar em algum momento numa negociação política de mais alto nível. Por quê? 2015, novamente, conta só do governo federal. Depois, se alguém não tiver tempo para anotar, aí na hora das perguntas eu repito. Receita do governo federal, 20,2% do PIB. No começo do governo Macri, por uma série de circunstâncias de tributos específicos, a rigor até cai, 19,8% do PIB, e por um conjunto de circunstâncias, no restante do governo Macri, apesar do ajuste fiscal da segunda metade do governo, também cai. No final do governo Macri, em 2019, a receita era 18,3% do PIB, tá? Então, final do governo Cristina, 20,2%, final do governo Macri, 18,3% do PIB. Houve um ajuste, quer dizer, na verdade, em termos fiscais, um desajuste, né? Uma perda de receita de quase 2% do PIB,
que acontece no governo Fernandes? Por uma série de circunstâncias, entre elas também a própria dimensão da crise agrícola de 2023, a receita cai para 16,8% do PIB, ou seja, mais 1,5% do PIB de queda que se mantém em 2024. Resultado, entre 2015 e 2024, a receita tributária do governo federal na Argentina cai um total acumulado de 5,5% do PIB, que é parte da crise, não é, com a qual começa o governo Milei. Tá? Bom, tratando, eu imagino que o Luiz deve ter se referido aos acontecimentos recentes, digo imagino porque infelizmente não consegui escutar, tá? Só que na conversa inicial, para quem está nos assistindo, com o Fernando e com o Luiz, tínhamos combinado que o Luiz faria uma apresentação, digamos, mais, entre aspas, estritamente econômica, sem entrar na política, deixaria essa questão um pouco para mim, e aqui eu vou pedir uma certa licenciosidade para vocês, porque eu sou um cara educado, mas eu vou precisar repetir alguns termos para que vocês entendam a dimensão do tipo de problema político que houve na Argentina nos últimos 2 anos, em que houve um contraste entre uma condição, em diversos aspectos, exemplar da política econômica, ainda que sujeita a críticas, aspectos dessa política, mas uma condução política, certamente, imagino que para os parâmetros aos quais a gente está acostumado, certamente, Fernando Elisa, acredito que tem quem está também nos assistindo, bastante questionáveis, tá? Então, eu vou citar 3 ou 4 frases, e aqui eu peço desculpa, porque eu vou ter que usar uma linguagem um pouco chula, porque vou usar os termos usados pelo Milei para que vocês entendam o grau de antagonismo que se criou. Ele, já na posição de presidente da República, em mais de uma oportunidade, se refere ao Congresso Nacional como, abre aspas, ninho de ratos. Não é? Quando ele assume, quando o presidente da República assume, ele faz um discurso, assim como aqui no Brasil, só que na Argentina esse discurso ocorre no Congresso Nacional e deliberadamente, de uma forma assim, muito emblemática, ele faz esse discurso na sacada do Congresso Nacional, no dia da posse, olhando para o povo de costas para o parlamento. Alguém pode dizer, bom, é simpático o presidente se dirigir, mas são 2 coisas diferentes. Aqui no Brasil, muitas vezes, temos a figura do presidente ir ao Congresso e depois ele fala lá no parlatório, no Palácio Alvorada, fala para o público, são 2 coisas diferentes. Aqui, o que ele estava representando simbolicamente é o desprezo pelo Congresso. Curiosamente, apesar de estar associado ideologicamente à extrema-direita, era algo que se aproximaria muito do que a gente chamaria aqui no Brasil de chavismo, não é? Ou seja, um contato direto com as massas para pressionar o parlamento, tá? E depois, enfim, com as características do personagem, acerca do qual não quero me alongar, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, já ouviu, mas eu quero repetir uma expressão constrangedora, mas ela foi repetida tantas vezes, tá? Que meio que se vulgarizou. Todo mundo foi ao zoológico alguma vez, tá? E nos zoológicos tem macaquinhos e tem aqueles macacões com aquela bunda vermelha de fora, sem couro, etc. Né? Então, em diversas das pequenas vitórias políticas que o governo teve, o Milei comemorou essas vitórias ou esses bons resultados econômicos com a seguinte expressão, 2 pontos, abre aspas, pedindo desculpas às moças. Le dejamos el culo como a los mandriles. Deixamos o cu como aos mandris. Agora, fecha aspas, volto a ser um cidadão educado. Bom, não é preciso ser um psicanalista para entender a conotação sexual que isso tem, não é? Envolvendo violência, etc. Então, não é possível ter um presidente da República que use esse tipo de linguagem e que acuse os seus críticos de todo tipo de coisa. E com uma singularidade extraordinária. Ele era muito mais contundente na violência verbal contra quem, curiosamente, era a favor do programa econômico fiscal, né? Eram muitos economistas ortodoxos com os quais ele esteve alinhado e jornalistas que foram críticos do kirchnerismo, mas que se manifestavam de forma crítica
em relação a esses modos. E a essas pessoas, ele os acusava de corruptos, de ter uma expressão muito pejorativa na Argentina, que é ensobrado, é receber dinheiro em sobres, em envelopes. Então, jornalista ensobrado é aquele que recebe dinheiro por fora para falar bem ou mal de alguém. Então, ele falava dos economistas supostamente incompetentes, etc., porque simplesmente apontavam críticas à política cambial. E isso foi contaminando todo mundo. Então, por exemplo, o Caputo, o ministro Malan, independentemente de se concordar ou não com a política que ele implementou, ele foi ministro da Fazenda aqui no Brasil durante 8 anos, um duro embate ideológico de política econômica com o PT. Não se encontra, e isso é reconhecido mesmo pelos críticos do Fernando Henrique, uma única declaração que envolva um deslize verbal do ministro Malan. O ministro Caputo é ministro da Economia do país, não é ministro da Economia do Javier Milei, e ele, há 2 meses das eleições, dá a seguinte declaração no Twitter. Lá como cá, há todo um debate sobre o equivalente ao LOAS, não é? E lá como cá tem problemas de irregularidades, etc., é um debate pertinente. Ele diz o seguinte, abre aspas, a Argentina tem 1.250.000 pessoas com deficiência. Subliminarmente, ele estava querendo dizer que aquilo era um pouco exagerado. E ele tem razão, porque tem irregularidades assim como aqui. Só que, se tivesse ficado nisso, não tinha problema, tá? É um debate pertinente. Mas ele diz o seguinte, a Argentina tem 1.250.000 pessoas com deficiência, vírgula, sem contar os kirchneristas. Pelo amor de Deus, tá? Eu sou insuspeito de simpatias com o kirchnerismo, mas você não pode tratar 30% a 35% do país desse jeito, não é? Então, esse clima de época, não é, acabou contaminando o governo. Bom, quando chegou essa situação, e agora vou efetivamente falar os últimos 5 minutos, tá? Do governo Trump ter que socorrer o governo argentino, tudo indica que as autoridades dos Estados Unidos disseram o seguinte, olha, tem essa linha disponível, mas você vai ter que mudar, além de eventualmente mudar a política econômica, que aí tem um ponto de interrogação, porque as eleições já passaram, aparentemente, por enquanto, a política não mudou, vamos ver, não é? Vamos discutir na próxima meia hora se mudará ou não, tá? Mas você tem que adquirir condições de governabilidade. Então, a questão da governabilidade, ou seja, de estabelecer pontes com setores da oposição, entrou na ordem do dia antes das eleições e continua, tá? Nesse sentido, o que aconteceu no domingo envolve uma certa ambiguidade interpretativa, porque é perfeitamente válido, não é, dizer, olha, 40% do país apoiou de uma forma inequívoca a política econômica do governo, respaldou o ajuste ortodoxo, etc., etc. Há uma interpretação diferente com a qual eu pessoalmente compartilho, tá? Lembremos, Milei teve 30% dos votos no primeiro turno, 55% no segundo, tá? Que é de dizer o seguinte, olha, uma parte apoia de forma completa o que está em curso, mas teve uma outra parte do eleitorado, digamos, emprestado ao Milei no segundo turno de 2023, que a rigor está satisfeita, obviamente, com a queda da inflação, que compartilha os valores de fazer um ajuste fiscal, ter menos Estado na economia, etc., mas que não concorda com esse comportamento político do presidente. Só que, diante do abismo, conservadora e compreensivelmente, ele optou por uma espécie de mal menor, dizendo o seguinte, olha, não concordo com o governo, em condições normais, eu procuraria outra alternativa, mas se eu procurar outra alternativa, na segunda-feira isso vai ser interpretado como derrota do governo, o dólar vai para a lua, o Trump retira apoio, eu preciso sobreviver no dia a dia. E, pragmaticamente, optou pelo apoio. Eu acho que a atitude do governo vai depender de qual for a sua leitura dos fatos. Se for a primeira, ele provavelmente tenderá a radicalizar mais e mais e a situação será crescentemente polarizada e com risco de se repetir esse embate eleitoral daqui a 2 anos. Se, pelo menos, alguns setores do governo tiverem a segunda leitura, tá?
ele poderá estabelecer algum tipo de diálogo. E aqui eu quero sinalizar, para ir encerrando, dois elementos positivos dos últimos dias. Primeiro, o discurso do Milei no dia da eleição foi um discurso bom, dadas as características do personagem, um discurso bastante moderado, foi um discurso eufórico, compreensivelmente, não é? Mas não foi um discurso que repetisse os insultos desses últimos 2 anos. Tá? E ele convocou uma reunião de governadores propensos a apoiá-lo, pelo menos a princípio, a Argentina tem 24 estados, ele chamou 15, 16 governadores, tá? Para essa quinta-feira, amanhã, que vai ser uma reunião para discutir os rumos do país nos próximos 2 anos. Tá? Então, isso é positivo, com um elemento negativo para registrar, que se compreende pelas características da política argentina, mas que não me parece adequado para um país normal. Tá? É sabido por todos que o candidato favorito para ser o candidato do peronismo nas eleições daqui a 2 anos é o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, não é? Que não foi convocado para essa reunião de quinta-feira. E qual foi o argumento explícito do presidente? O governador da província de Buenos Aires é parte do problema e não parte da solução. Ora, o que aconteceria aqui no Brasil se o presidente Lula chamasse todos os governadores, menos o governador Tarcísio? Estaríamos todos nós, independentemente de sermos a favor ou contra o governo, dizendo que isso é um absurdo. Então, isto é um procedimento que estabelece uma distinção em relação ao governo Milei, recentemente, que não dialogava com nenhuma força que não fosse a dele mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo, continua falando de um país muito fraturado. Agora, o que entra em pauta são as tais reformas estruturais. E aí, nesse sentido, um paralelo óbvio entre o debate na Argentina e o debate nosso dos últimos 10 ou 20 anos, porque quais são as 3 grandes reformas? Previdenciária, trabalhista e tributária, né? Sendo que, como daqui a 2 anos temos novamente um ano eleitoral, eu tenho para mim que a grande janela é o ano que vem. Será difícil aprovar reformas estruturais em 2027 a caminho das eleições, pelas mesmas razões que eu mencionei da dinâmica política este ano. E eu acho difícil que haja espaço para aprovar 3 reformas estruturais em apenas um ano. Nesse sentido, se essa interpretação minha for também a do governo, e acho que ele terá que escolher qual for a reforma que ficará de fora. E tudo indica, pelo noticiário dos últimos 2 dias, que será a previdenciária. Pelo menos aparece em algumas entrelinhas, até pelo fato de que não é a mais urgente. Isso ficaria para o próximo governo, eventualmente um Milei 2. Tá? Agora, essas reformas são importantes como são ou foram no Brasil, mas alguns esclarecimentos. Primeiro, são reformas complexas, são reformas que demandam tempo, não é uma reforma que você mande 3 artigos semana que vem, daqui a 10 dias está aprovado no Congresso, vão demandar muitas negociações, são reformas exaustivas, não é? Que vai ter muitos parágrafos, muitos artigos, onde cada vírgula vai ter seu lobby específico, e um esclarecimento, tá? Para quem, às vezes, no mercado deposita muita importância nisso. Quem for mais antigo, o Fernando, com certeza, o Luiz talvez lembre um pouco, a gente teve em 1997, 2008, todo o debate nosso das reformas da época sobre a reforma administrativa. Quem for mais antigo, é fundamental aprovar a reforma administrativa da época, etc. A reforma administrativa foi aprovada, a reforma do Bresser, tá? Foi uma reforma importante, mas a ideia de que o país muda estruturalmente com um setor público melhor organizado é um pouco uma fantasia. Tá? Então, vamos lá, reforma trabalhista. Nós fizemos a nossa reforma trabalhista, tema controverso, acho que aqui foi importante no Brasil por uma série de razões, tá? E na Argentina, muito mais ainda, por todas as distorções associadas à estrutura sindicalista, né, da legislação argentina. Mas temos aqui se separar o joio do trigo, porque a Argentina tem uma legislação tão rígida, tá,
que o que está em discussão são coisas que dizem respeito à flexibilização do mercado de trabalho, que não tem nada a ver com competitividade, tem simplesmente a ver com a relação entre empregado e empregador. Então, vou citar 2 exemplos. Estão falando em banco de horas, tá? Como item importante da reforma trabalhista. Tomara que vingue o banco de horas. Eu trabalho no BNDES, tenho banco de horas no BNDES, tá? Eu acho ótimo como empregado e é bom para a empresa, ajuda a dinamizar as relações entre empregado e empregador. Muitas empresas têm no Brasil, mas o efeito disso sobre custos é zero, tá? Outro elemento, partição das férias, tá? Eu, como talvez muita gente que está nos ouvindo, divido as férias em 2 metades, tá? Mas para a empresa, tanto faria ele me pagar 30 dias de férias ou 2 férias de 15 dias. Na conta atual, dá exatamente no mesmo. Ajuda o empregado a poder escolher se quer ter 30 dias ou, por razões familiares, 2 férias de 15 dias. Como empregado, eu acho ótimo. Mas isso não tem nada a ver com a macroeconomia, tá? Então, são reformas importantes, mas o grande desafio na Argentina não é aprovar a reforma A ou a reforma B. O grande desafio na Argentina, acredito que o Luiz deve ter se referido a isso, vamos tratar disso nos próximos 20, 30 minutos, é como gerar dólares nos próximos 5 ou 10 anos para pagar essa montanha de dívidas que foram assumidas nos últimos tempos, com um caveat fundamental. A dívida com o mercado, existe a velha expressão, todo mundo aprende no primeiro ano de economia, dívida não se paga, se rola, não é? Então, não faz sentido que a empresa, a Vale talvez tenha relações com o Bradesco, com o Itaú, com o Banco Brasileiro. Por que a Vale vai pagar a sua dívida? Se ela tem uma empresa ótima, etc., ela vai rolando as suas dívidas, tá? Agora, um país, ele rola as suas dívidas com o mercado. Agora, ao FMI, você tem que pagar, né? E ao FMI, a Argentina devia 40 bilhões de dólares pouco tempo atrás, e hoje, especificamente, pela última informação disponível, deve 55. Você não pode dever 55 bi ao FMI sine die. Em algum momento, nos próximos 10 anos, você vai ter que pagar essa dívida. E a relação líquida do país com o FMI, qual foi? Esse ano, último relatório do FMI com o país, 14 bi. O que o país recebe de novos empréstimos, new money, é 14 bi superior ao que paga de amortização. Ano que vem fica no 0 a 0, praticamente, e em 2027, menos 3 bi, 2028, menos 5 bi, e assim sucessivamente, né? Isso sem falar da dívida com o Tesouro, porque hoje dei uma entrevista de manhã para a UOL, e a jornalista me perguntou, você acha que o apoio do Trump foi importante? Eu vou ser taxativo. Se esse apoio não tivesse ocorrido, a Argentina hoje estaria discutindo a demissão do presidente Milei, por falta absoluta de condições de governar, tá? Então, ele foi importante, foi positivo para o país, não é? No sentido de evitar uma grande catástrofe financeira, mas é obviamente uma anomalia que o Tesouro dos Estados Unidos decida a taxa de câmbio na Argentina. Se o Scott Bessent hoje decide vender ou comprar dólares ou pesos, ele afeta a taxa de câmbio. Um país soberano não pode permitir isso como uma situação permanente. Então, peço desculpas pelo inconveniente técnico, tá? Espero que isso tenha sanado em parte, tá? Eu estou totalmente aberto para o tempo que for nas perguntas restantes. Muito obrigado, Fábio. Eu acho que sim, muitas coisas falamos em comum aqui, né? E levantamos essa bola também, né? Da questão cambial, que eu acho que é a pergunta aí de $1 milhão, né? Nos próximos meses. Enfim, nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou juntar 2 em uma aqui, uma do Fernando, outra do Maurício, que tentam aqui fazer um paralelo, inclusive, com o Brasil. A primeira é por que a Argentina não considera utilizar aí uma política econômica semelhante à brasileira, né, baseada no tripé de câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal, né? Inclusive, Maurício se refere aí ao que foi feito no Plano Real, quando teve, né, a criação de uma nova moeda, né, o RV, uma moeda transitória. Por que a Argentina não tenta um caminho como esse? E a outra pergunta é
na verdade, por que o Brasil não faz semelhante à Argentina em termos de ajuste fiscal? Né? O Maurício pergunta o que o próximo governo brasileiro, a partir de 2027, independente da preferência revelada de composição do resultado primário, deve fazer para fazer um ajuste fiscal de metade, né, do que o Macri e o Milei fizeram na Argentina. Então, deixo aí essas duas perguntas. Vamos lá. Por favor, excelentes perguntas. Você tem que me controlar porque eu não falei 1 hora sobre cada uma delas, tá? Porque dá muito pano para manga, tá? Mas deixa eu te dizer uma anedota pessoal. Eu estava na Argentina no dia em que a Argentina mudou as metas de inflação em dezembro de 2017, no meio do governo Macri, tá? Uhum. Lembremos, o Brasil adotou a flutuação cambial em janeiro, todos vocês devem lembrar, quem for mais antigo, de 99. E ele adotou o novo regime de metas de inflação em meados de 99, quando todo mundo já tinha percebido que não aconteceria uma grande catástrofe e o governo adotou aquelas metas, se não me engano, de 8%, 6% e 4% para a meta de inflação, já sabendo que a inflação não seria 30%, 40%. Tá? No caso argentino, inspirado no sucesso brasileiro, tá? Em 2015, começo de 2016, o governo Macri adotou algo similar ao Brasil, mas com uma pequena diferença. Ele adotou as metas no meio do furacão. É como se o Brasil tivesse adotado as metas em janeiro de 99, sem ter a menor ideia do que queria resultar isso tudo. E foram metas que, à luz da necessidade, porque aí tem uma outra questão, infelizmente tem que entrar em alguns detalhes. A Argentina estabeleceu um sistema de subsídios tarifários absolutamente maluco. Mesmo quem for mais jovem aqui deve ter vivenciado 2015 com aquele tarifaço do Joaquim Levy, que aumentou a inflação para mais de 10%, etc, etc. Foi um período em que, se não me engano, a taxa de variação da energia elétrica em 12 meses chegou a 50%. Tá? Ora, na Argentina tinha muitos preços fundamentais, tá? Cujo valor para o usuário era da ordem de 10% do que deveria ser cobrado se fosse um sistema de mercado. Isso quer dizer o seguinte: você aumenta o preço em 400%, que é uma brutalidade em qualquer país, e no final fica todo mundo pé da vida, porque houve um aumento astronômico dos serviços públicos, e mesmo assim você fica com 50% de subsídio no final. Tá? Então, a Argentina, naquela situação de debilidade institucional inicial do Macri, ele fez um tarifaço, mas ainda com tarifaços a dar resultado. Ele adotou hipóteses que se revelaram otimistas, tá? À luz da magnitude da inflação que estava em curso na Argentina em 2016. E aí, na linguagem do mercado, o Banco Central, com Sturzenegger de presidente do Banco Central, teve que correr atrás da curva. Então, ele estava aumentando os juros e, para o setor político, os juros eram estratosféricos e, para o mercado, eram baixos. E, de fato, eram baixos para enfrentar o tipo de problema que estava se verificando. E aí, em dezembro de 2017, com 2 anos de sistema, tá? Ele muda o governo e eu estava lá, eu vi a imagem na televisão do presidente do Banco Central na mesa ao lado do ministro, o que seria o equivalente ao ministro da Casa Civil, o Sturzenegger, com cara de bunda, né, que tinha engolido um tijolo, e claramente a ala política mandando. Então, aquilo gerou um trauma no mercado e entre os policymakers argentinos. Meio que a ideia é que, olha, a gente entende como funciona, mas aqui no Brasil, na Argentina, por conta daquela lembrança, é meio traumático. Eu acho que a Argentina deveria caminhar para aí, mas só irão fazê-lo quando se fizerem, né? Quando tiverem segurança. Agora, há também uma outra questão que acho que, enfim, um pouco a minha interpretação é que isso tem a ver com a antiga rivalidade entre brasileiros e argentinos, que eu acompanho muito de perto o debate na Argentina, uma coisa assim meio espantosa, que eu vejo
todo mundo fica discutindo no meio nosso, não é? Dos consultores, dos policymakers, gente do setor privado, etc., os chamados modelos uruguaio e peruano, como modelos que se chama de bimonetário, não é? São países com dólares que circulam na economia numa proporção que se assemelha mais à da Argentina do que a do Brasil, tá? Mas com uma situação macroeconômica bastante estável. A do Peru, claramente maior, não política, não é? Econômica, a do Uruguai um pouco menor, mas também com câmbio bastante estável, etc. Tá? No caso oposto, né, da reflexão, por que o Brasil não adota algo parecido com a Argentina? Bom, aqui eu talvez no próximo dia publique um artigo de jornal um pouco com essa reflexão. Aqui temos que separar um pouco também o joio do trigo. O que a Argentina é um exemplo para o Brasil? E da importância do apoio político do presidente, não é? O apoio que o Milei deu ao seu ministro da Economia, diante das pessoas do Congresso, para manter a rota, é realmente algo que a gente aqui deveria pensar. Nós conhecemos o script, não é? Primeiro, sem querer entrar muito em temas divisivos, mas a gente sabe que a agenda do ministro Haddad está muito mais ligada ao aumento da receita que a corte de gastos. Do Ministério da Fazenda não emanam muitas propostas de aumento de gastos. Quando as poucas que ele leva para o presidente bota o polegar para baixo para várias delas, e o pouco que sobra é destroçado depois no debate público pelo próprio PT enquanto partido do governo. Então, nesse sentido, ter um pouco mais de disciplina certamente nos ajudaria uma lição a aprender. Agora, acreditar que o Brasil pode fazer um ajuste fiscal de 4,5% do PIB é uma completa fantasia. É verdade que se alguém me dissesse no começo do governo Milei que o governo Milei faria um ajuste de 4,5% do PIB, eu não acreditaria. Mas, valendo aquele negócio de que o economista é o sujeito que diz hoje o que vai acontecer amanhã e explica depois de amanhã por que não aconteceu o que tinha previsto, na verdade, não é difícil entender o que aconteceu com um detalhe fundamental. Qual foi a inflação da Argentina em 2023? 200% ao ano. O que o governo Milei fez? Ele governou sem orçamento em 2024 e 2025. Qual foi o orçamento que na prática adotou? O mesmo orçamento nominal de 2023, com mais 100% de inflação em 2024 e o que está havendo de inflação no ano em curso. Tá? Então, sem tirar o mérito do que houve, evidentemente é muitíssimo mais fácil você, por exemplo, ajustar salário de funcionário público quando a inflação é 200% e você dá um aumento de apenas 100%, entre aspas, tá? Do que quando a inflação é 4% e você tem uma rigidez a reduzir salário real, a demitir gente, etc, etc, tá? E um agravante, tá? O que a Argentina fez com os aposentados é impossível de ser feito em condições normais. Os aposentados na Argentina no ano passado perderam 15% de poder aquisitivo, todos, não só os que estavam em cima. E aqui, se a inflação é 15%, a inflação não vai ser 15%, tá? Mas se a inflação fosse 15% e o reajuste para os aposentados fosse zero, caiu o governo, tá? Na prática, tá? Haveria uma verdadeira revolta popular e política. Por que o Macri não fez isso? Porque ele não podia, porque não havia aceitação social para esse grau de sacrifício que houve na Argentina numa situação extrema, como a que reportei no Congresso, que houve na Grécia numa situação extrema, como a da Grécia na altura de 2008 e 2009, mas que, felizmente, não há num país normal. Então, acho que a lição para o Brasil é ajuste fiscal tem que entrar em pauta, apoio do presidente da República é importante, mas vamos ser realistas. O que está em pauta para o Brasil é, ao longo de 2 ou 3 anos, fazer um ajuste entre 1,5% e 2% do PIB. 4,5% do PIB, tiremos o cavalinho da chuva. Muito bom. Temos tempo para mais uma pergunta aqui, temos mais 2, eu posso condensar aqui rapidamente. O Fernando pergunta, porque a Argentina foi a única
das economias emergentes aí maiores que ao longo de 2000, da década de 2000 e 2010, não conseguiu acumular reservas internacionais e não escapou da extrema fragilidade cambial, né, que vem alimentando instabilidade macroeconômica. Quais são as razões para essa evolução negativa e essa não conseguir acumular essas reservas como outras economias fizeram aqui da América Latina e outras economias emergentes? E aí isso engata com uma pergunta aqui do Yuri, né, que diz respeito à questão da dolarização, né, como a Argentina está lidando, né, com a economia dolarizada, não consegue acumular as reservas, né, e principalmente nesse contexto em que o Milei já acenou, né, na sua campanha tal, em efetivamente dolarizar a economia. Então, como essas restrições externas aí foram acumuladas, né, e se há uma possibilidade aí de uma resolução mais radical via dolarização. Olha, fazer exercício de história contrafactual é sempre estéril, não é? Porque a gente, por definição, não sabe o que teria acontecido se alguma outra coisa tivesse acontecido, tá? Mas especulativamente interessante pensar o que poderia ter acontecido na Argentina se o Néstor Kirchner não tivesse morrido. Por quê? Porque Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, embora tivessem tido políticas parecidas, etc., eram, em relação a determinados aspectos da economia, personagens muito diferentes entre si. Na verdade, na época, agora a gente tem essa visão do kirchnerismo associado ao desastre cumulativo ao longo de 10 governos, né, da Cristina, do Alberto Fernandes, mas quem for mais antigo deve lembrar que nos primeiros anos do governo Kirchner, a rigor, no governo Kirchner, de 2004 a 2007, se falava dos tais superávit gêmeos, que na Argentina não é verdade que pela primeira vez tenha superávit, a Argentina teve superávit durante um curto período lá para trás. A política fiscal dos primeiros anos do governo Kirchner, com Roberto Lavagna de ministro, tá? E a política externa foram, em alguns aspectos, exemplares. Ele é um cara, assim, obsessionado com os números fiscais, com ter bons números, tanto que ele dizia aos críticos, uma vez ele disse uma frase famosa, tá? Não pensem lo que digo, miren lo que hago. Ou seja, esqueçam a retórica, olhem os meus números. E os números dele, tanto em termos externos como fiscais, foram muito bons. Tanto que houve um paralelo, também que for mais antigo deve lembrar, lembremos, o governo Lula I assume com um acordo em curso com o FMI, etc., etc., e quando começa aquele período de bonança, o Brasil, num determinado momento, diz, olha, numa boa, não quero brigar com ninguém, mas está aqui, eu devo tanto ao FMI, pago a dívida com o FMI. E a Argentina se empolgou e fez a mesma coisa. O Kirchner tinha um programa que vinha lá da época do cavalo, etc., com o FMI, e quando ele acumulou reservas, pagou a dívida, tá? Só que depois, a legislação aqui no Brasil também nesse aspecto é diferente. A Argentina, como o Brasil tem reeleição, também adotada mais ou menos na mesma época, na metade dos anos 90, tá? Só que a legislação aqui no Brasil estabelece que o cônjuge, tá, é como se fosse parte da mesma pessoa. Então, por essa razão, por exemplo, aqui no Rio, o Garotinho foi governador, depois ele foi sucedido pela Rosinha, e depois ele não poderia, a Rosinha, ter sido reeleita, porque entendia que era como parte de um mandato. Na Argentina, por que o Kirchner não concorreu à reeleição, embora ele pudesse concorrer? Porque ele pretendia o que se chamava de reeleição eterna, que era ida e volta com a mulher. Ele se elege um mandato, a Cristina no outro, ele volta no outro, a Cristina, e assim durante 30, 35 anos. Só que ele não contava com o destino. Quando ele morre, no meio do mandato da Cristina, a Cristina podia ser reeleita, mas depois não podia concorrer a uma nova eleição. E ela fez uma política de utilização de reservas internacionais e de tudo quanto é reserva, tá? Para gastar. Aí o gasto, eu me referi à queda do gasto público nos últimos anos, mas se você fizer essa conta para o governo kirchnerista, o gasto começa aqui e vai para a Lua, tá?
até o final do segundo governo Cristina Kirchner. Ela usa, como os fluxos não eram suficientes, ela usa todos os estoques, estamos falando de economista, todo mundo entende essa linguagem, ela usa todos os estoques disponíveis. Reservas internacionais, tira as reservas do Martim Redrado no Banco Central, ou o Martim Redrado se demite, porque ela torra as reservas, tá? A Argentina tinha feito a capitalização da Previdência com privatização da Previdência. Ele pega os recursos da Associação de Fundos de Pensão, do fundo de pensão privado, e transforma isso num sistema público. E quer fazer a mesma coisa com os estoques do agro e entra numa briga mortal com o setor agrícola que se estende até agora. Tá? Então, a Argentina não fez por decisão política da Cristina Kirchner, inicialmente, torrar todos os recursos, e não fez no governo Macri por ele ter se deixado imbuir por uma confiança que se assemelha à nossa confiança durante 95, 98. Não, temos déficit em conta corrente, mas o mercado confia, ele vai financiar. E aí o mercado financiou até que deixou de financiar subitamente, e o mercado argentino secou em praticamente 24 horas, quando teve aquela crise da Turquia em 2018, que para nós fez cócegas com 400 bilhões de dólares, mas para a Argentina foi mortal e levou o país a ingressar no FMI. No caso do governo Fernandes, não tinha possibilidade, porque ninguém emprestava um tostão furado ao país, tá? E no caso do governo Milei, no primeiro ano, no segundo já reverteu pela desconfiança, no primeiro ano, porque ele fez uma aposta em privilegiar a queda drástica da inflação. Retrospectivamente, eu acho que claramente teria sido melhor ele adotar uma política de acumulação de reservas, tá? Mas se tivesse adotado uma política de acumulação de reservas, a taxa de câmbio teria sido maior, o câmbio não teria se apreciado tanto e a inflação hoje não seria 2% ao mês, e sim seria, sei lá, 3, 4, 5%, ninguém sabe exatamente. Agora, de agora em diante, dado o que ocorreu, isso certamente está em discussão entre os economistas argentinos, tá? Agora, aí entra em jogo duas coisas. Primeiro, a ubris, não é? Quer dizer, eu acho que seria bom para o governo ter um traço de humildade e reconhecer a importância de mudar. O risco é se deixar levar pela euforia e não fazer mudanças e persistir no esquema. A segunda questão é o governo dos Estados Unidos, que é o seguinte, que se hoje há uma desvalorização, o contribuinte americano tem uma perda. O Scott Bessent foi lá e trocou dólares por pesos. Então, se o câmbio amanhã passar para R$2.000, ele vai ficar lá no balanço diante do contribuinte americano. Olha, emprestei sempre à Argentina, agora estou recuperando 90. Isso no meio da confusão com os farmers americanos, etc. Tá? Então, essa é uma das discussões mais relevantes que terá a acontecer nos próximos 2 anos, porque se isso for virar um sistema permanente, isso acaba sendo uma ameaça à própria democracia argentina, não é? Porque se você tiver a possibilidade de que um governo estrangeiro defina a taxa de câmbio, você dá a um governo estrangeiro um poder de intervenção sobre o dia a dia da política econômica e, consequentemente, da política também, que um país não deveria aceitar. Evidentemente, o país não pode se dar ao luxo amanhã de dizer tchau, Estados Unidos, mas acho que seria de bom tom chegar a algum esquema de phasing out disso. Né? O que muitos defendem na Argentina? Um sistema de compra pré-anunciada. O governo anuncia hoje que nos próximos 2 anos vai entrar todo dia no mercado, chova ou faça sol, para comprar 30, 40, 50 milhões de dólares por dia. Enfim, tem que fazer a conta para ver quais são os vencimentos, porque senão, qual é o risco? Não faz isso, confia, como confiou no ano passado, na chegada de capitais internacionais, tá? Só que a interpretação convencional, vocês são de mercado, talvez entendam disso melhor do que eu, tá? É que a Argentina só vai ter condições de voltar ao mercado quando o risco do país cair para
400, 450 pontos. Lembrando, o risco país era absurdo no final do governo Fernandes, caiu a, se não me falha a memória, 800, 900 pontos na fase áurea de 2024, e no meio da confusão recente foi novamente a 1.500. Ontem acho que estava em 770, tá? Poderá voltar ao mercado? Poderá voltar. Qual é o problema disso? Esse que a cada 2 anos, você, para conquistar os votos do eleitor argentino, acena com o abismo, não é a melhor forma de conseguir entrada daquilo que é melhor para o país, que é FDI, investimento direto externo, tá? Só que como é que você vai conseguir atrair gente aqui em terra na Argentina 300, 400, 500 milhões de dólares, se a cada 2 anos você vai publicamente dizer que o país corre risco de acabar, né? Não é a melhor forma. Então, vai poder ter capital especulativo, desde que entra aí, se o título começa a ter um mandamento ruim, vende no mercado, aí o risco país aumenta, a cotação cai, quem entrou eventualmente pode perder pouco, mas isso não é receita para uma situação de sustentabilidade financeira externa, como aqui a Argentina já deveria ter aprendido que está na hora de definir como a gente aprendeu a duras penas a funcionar nos últimos 25 anos, com diferentes tipos de governo. Maravilha. Dado o adiantado da hora, infelizmente, eu acho que a gente precisa encerrar. Ainda tem muita gente com a gente, mas vamos liberá-los. Eles podem estar atrasando outros compromissos. Queria agradecer demais o Fábio, uma contribuição muito importante, ao Luiz. Esses slides que o Luiz mostrou, quem quiser recebê-los é só pedir. Vou aproveitar para avisar que no dia 27 de novembro teremos outro desses webinários mensais. O tema será política. O nosso analista político, cientista político, Ricardo Ribeiro, vai atualizar a avaliação do quadro político, claro, falando bastante de perspectivas para a eleição de 2026, e vai anunciar novos serviços no campo da política para esse ano eleitoral. Então, a partir do final deste ano, teremos mais coisas para mostrar, com participação de outros cientistas políticos, pessoal que mexe com pesquisa, parlamentares, integrantes de campanhas. Então, tem um vasto cardápio que ele vai apresentar no dia 27 de novembro. Agradecer demais a presença de todos. Tivemos um quórum ótimo e ainda agora há pouco mais de 70 pessoas. Muitos elogios aqui no chat, viu, Fábio? Agradecer muito e até uma próxima. Um abraço a todos. Sampaio, só antes da gente encerrar, o pessoal quer receber o slide, pede por e-mail, qual o canal para eles receberem os slides? Acho que responde a mensagem em que recebeu o invite, né? Aí quem mandou recebe e simplifica. Depois, se puder mandar para mim, o Fernando tem o meu WhatsApp, aí você me manda, a gente fica em contato, fica trocando figurinha de vez em quando, tá bom? Claro, claro. Então, um abraço para todo mundo. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Até logo.